Vamos agora fazer um exercício baseado nesse processo de criação. Você pode pensar em qualquer coisa, tá? Para fazer esse exercício que eu vou passar para você. Você pode pensar em criar uma nova coleção de produtos. Você pode pensar em criar o nome para o teu negócio a partir desse processo. Você pode pensar em criar um novo serviço, tá? A identidade visual do seu negócio. Então, qualquer coisa que você for criar, você pode usar esse exercício que eu vou passar agora, tá? Então, vamos lá. Para o processo de criação e para qualquer coisa na sua vida, o ideal é que você comece pelo objetivo, tá? Então, o que você vai fazer? O que você quer fazer? Onde você quer chegar? O que você quer realizar? Então, não, eu vou fazer esse exercício para criar uma nova linha de produtos. Eu vou fazer esse exercício para definir melhor a minha persona, para criar novos testes de persona, para conhecer melhor essa persona. Não, eu vou fazer esse exercício com o objetivo de pensar no branding da minha marca, que é o que? É o gerenciamento da marca, né? A marca, na verdade, ela é tudo aquilo que você comunica para o teu cliente. Então, são os valores da sua marca, valor não o preço, né? Valor, aquilo que a marca acredita, são as imagens, né? Isso é através das imagens, através de logotipo, através de conteúdo, através da identidade visual de cada produto, através da comunicação mesmo, a forma como você vai atender o seu cliente, né? Em quais redes sociais você vai estar. Isso é branding, é você pensar na comunicação da sua marca, né? Que representa a tua empresa, o teu negócio, com estratégia, tá? Então, você pode usar esse processo de criação, como eu já disse, para qualquer coisa que você for criar, e nesse momento do exercício você precisa pensar, você precisa escolher uma coisa que você vai querer realizar através desse exercício, tá? Vamos pensar em criar uma nova coleção, tá? De produtos. Então, lembra lá do processo criativo? Qual é a primeira fase? A fase da inspiração. Então, é a primeira ideia que você tem, né? Aquele primeiro insight que você teve. Então, como exercício, você pode fazer o quê para ter essa primeira ideia? Você vai anotar uma palavra que representa alguma coisa que faz os seus olhos brilharem, sabe? Aquilo que realmente te inspira, tá? E eu sempre gosto de dar o exemplo do mar. Para mim, o mar me inspira muito, né? Então, eu vou me basear no mar, tá? Vamos supor que a gente está criando uma coleção de produtos e a minha primeira inspiração, a minha inspiração forte é o mar. Você pode se inspirar em qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, no seu filho, pode ser num filme, pode ser num momento da sua vida, pode ser numa outra pessoa, pode ser em alguma coisa, por exemplo, em flores, na primavera, qualquer coisa, mas tem que ser uma coisa que realmente faça sentido para você. Aquilo que realmente faz o teu olho brilhar. Você vai anotar então essa palavra aí num papel e aí você vai para a fase da construção, tá? A fase da construção, lembra, é a segunda fase, onde você vai angariar o maior número de tijolinhos possíveis para você poder realmente construir a grande ideia, né? Então, nessa fase, o exercício é você pegar essa primeira palavra aí, que você já anotou, e aí você vai anotar mais de 5 a 10 palavras que vão detalhar essa primeira. E, na verdade, eu gostaria muito que você fizesse esse exercício agora, tá? Da forma como eu estou apresentando, para você ver como é fácil. Porque depois você vai conseguir fazer isso com qualquer coisa. E você vai conseguir aumentar o tamanho disso. Então, nesse momento da construção, o ideal é que você coloque vida aí. Que você não fique só olhando no Pinterest, né? Então, você teve a primeira palavra, você vai anotar de 5 a 10 palavras que vão detalhar essa primeira, nesse momento. Mas depois disso, se você quiser, você pode aumentar muito isso. Você pode, por exemplo, eu falei do mar, né? Então, o mar, para algumas pessoas, se eu perguntar assim,
que o mar representa para você? Então a pessoa pode responder, representa férias, representa sol, representa infância, amizade, alegria, né? Aquela coisa mais solar mesmo. Para outra pessoa, o mar pode representar algo mais introvertido, mais assim da introversão, da lua, do luar, do mar profundo, né? Daquela vida toda que está ali embaixo e que a gente nem imagina, é um outro planeta dentro do nosso planeta. Quer dizer, é uma representação totalmente diferente, por isso que vai ser único. Mesmo que a inspiração for a mesma, a palavra de inspiração for a mesma para duas pessoas, o decorrer disso, a construção disso pode ser totalmente diferente, tá? E aí, falando do mar, quais que poderiam ser as 5 ou 10 palavras, né? Eu poderia pensar nas cores que o mar representa para mim. Então, vamos pegar a parte solar, né? Amarelo, azul, verde, né? Se eu for pensar naqueles mares do Caribe e tal. Areia, tá? Pérola, tudo isso é cor que eu posso usar na minha linha, na minha coleção. E as formas? Bom, formas sinuosas, né? Tanto pensando nas areias quanto pensando nas ondas, né? Formas sinuosas. Que mais? Material. Então, as pérolas, né? Posso pensar também, por exemplo, nos corais. Então, tanto para a cor quanto para as formas, né? Ou para os desenhos que vão ser utilizados. Então, quer dizer, as texturas, né? A textura da areia, a textura do coral. Então, olha quanta coisa que eu já tenho aí e que eu posso passar para uma linha de produtos, para uma coleção, tá? E aí, como eu falei, depois disso é colocar vida, é ir até o litoral, sabe? É ir fazer um bate-volta, nem que for, né? Ou ir numa exposição, conversar com pessoas que têm algum tipo de expertise nisso, ou que gostam também do mesmo assunto, tá? Porque tudo isso é construção, é você angariar informações. Depois a gente tem aquela fase importantíssima que é da incubação. Então lembra, você tem 5% que está tendo consciência de todas essas informações que você está angariando. Porém, os 95% que você não tem consciência é que estão captando a maior parte das informações, a essência das informações. E que está sendo a argamassa que vai juntar tudo isso com a sua essência, com quem você é, com aquilo que você quer expressar. Então você, nessa fase, precisa esquece tudo o que você pesquisou e fica um período pensando em outras coisas, fazendo outras coisas que não tem nada a ver com aquilo, tá? E aí, é muito importante que a gente comece a colocar prazos. Então, eu tive minha primeira inspiração. Qual é o prazo, qual é o tempo que eu vou usar para a fase da construção? Bom, eu vou ficar 1 mês pesquisando, 1 mês angariando o máximo de informações que eu puder. Ou 1 semana, ou 6 meses, vai depender do tamanho do teu projeto, né? Do tamanho do teu objetivo. Mas você vai colocar já um prazo que está dentro desse período de construção. Porque se você não colocar um prazo, parece que sempre vai estar faltando alguma coisa. E realmente, você nunca tem todas as informações 100% ali, né? Enquanto você não começar a colocar em prática, você não vai ter uma ideia geral realmente de 100% do que é preciso. Se você não colocar essa data, o que vai acontecer é que você nunca vai colocar em prática, porque você sempre vai estar buscando por mais informações. Então, coloca um prazo para a fase da construção e também para a fase da incubação. Então, por exemplo, eu tive minha primeira ideia, eu vou ficar 1 mês pesquisando, 1 mês na fase da construção. E aí, deu 1 mês, não importa o que está acontecendo, eu vou ficar 1 semana sem pensar naquilo, sem buscar mais nada em relação àquilo. Claro que como o meu foco ficou tanto tempo na construção, eu vou começar a olhar para as coisas dentro desse período de incubação e vou lembrar daquilo que eu estava pesquisando, tudo bem. Mas o período de incubação, durante o período de incubação, é importante você fazer coisas diferentes.
para desligar o seu cérebro, como eu expliquei lá na nossa primeira aula desse módulo. Como é que você desliga o seu cérebro? Uma coisa que você nunca fez, sei lá, ler revista de futebol. Então eu vou ler uma revista de futebol. Não tem nada a ver com o meu dia a dia. Quando eu faço isso, eu estou colocando a atenção do meu cérebro para outro caminho e o meu inconsciente consegue se comunicar comigo, né? Ou então, eu vou brincar com o meu filho, vou rolar no chão com o meu filho. É uma coisa que eu estou fazendo ali que eu não estou pensando em nada, eu não estou focada nas metas nem nada, né? Então, realmente fazer coisas que você não está acostumada a fazer coisas que não tem nada a ver com aquilo que você estava pesquisando, para realmente poder ter esse período para o seu inconsciente, para quem você é de verdade, os 95%, fazerem o trabalho de passar a informação da grande ideia, né, da construção, tá? Então, essa fase é o seguinte, esquece, relaxa. E aí, coloca também um prazo para essa fase, porque senão você esquece tudo e fica protelando e acabou, né? E não faz nada também. Então, é um dia, uma semana, 6 meses, né? Coloca um prazo para incubação. E aí a gente vai para a terceira, que seria a quarta fase, né? Que é da concretização, que aí é colocar a mão na massa mesmo, arregaçar a manga e fazer o que precisa ser feito, tá? Para construir aquela ideia, mesmo que ela ainda não estiver completa, tá? Porque só vai ficar completa depois que você começar a colocar em prática. O nosso problema é que a gente é meio mimado, né? A gente quer que as coisas já saem perfeitamente 100% incríveis da primeira vez que a gente faz. Não é assim não, não é assim. A gente até pode acontecer, mas na verdade a gente precisa ficar aberto para imprevistos, porque a gente não sabe tudo, né? E são esses imprevistos que vão ensinando a gente aquilo que a gente não sabe, tá? Então nessa fase da concretização, você vai criar um cronograma de ações que precisam ser realizadas para concretizar a sua ideia. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de uma coleção que eu vou fazer, baseada na minha primeira inspiração, que foi o mar. E aí eu destrinchei de todas as formas essa inspiração que eu tenho, né? E aí eu vou criar, então, eu tive a grande ideia, eu vou criar uma linha de um produto X, que vai ter 5 opções, que vai ser assim, assado, cozido, com tais cores, vai ter, quer dizer, uma identidade, uma congruência entre esses produtos, e aí também vai ter um porquê, que eu vou poder explicar para os meus clientes, por que eu criei aquele produto com aquele desenho, com aquela cor, né? E isso pode também criar uma identificação e uma vontade de maior desse cliente comprar esse produto. Então, o que eu preciso fazer agora para colocar isso em prática? Né? Agora que eu tenho tudo especificado no papel. Bom, em primeiro lugar, eu preciso realmente produzir essas peças. Então, quanto tempo eu vou levar para produzir? Uma semana, um dia, um mês? Vai colocar ali no seu plano de ação, no seu cronograma. Depois que eu criar as peças, o que eu vou precisar fazer? Bom, eu tenho uma loja online, então eu vou precisar tirar as fotos para poder disponibilizar. Aí lembra dos processos do negócio, a gente tem ali uma planilha com todos os processos, você pode seguir aquilo, tá? Tá, aí eu vou... Mas como que eu vou tirar essas fotos? Eu vou tirar de qualquer jeito? Não, poxa, não é... A minha inspiração não é o mar? Então, por que não criar uma ambientação para esses produtos? Tá? Então, por exemplo, é roupa. Então, eu vou levar uma modelo, que pode ser a minha irmã, né? Não precisa pagar. De repente, você pode ter uma pessoa, uma amiga, né? Porque aí, senão, a gente começa a colocar os bloqueios. Ai, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma modelo. Tá, então vai você mesma, uai, né? Tá, vai, leva uma amiga sua, alguém que você conhece, né? Então, não tem ninguém, cria alguma outra coisa, alguma outra forma de ambientar essas peças dentro do conceito que você criou. Porque, na verdade, isso é a criação de um conceito, né? E esse conceito é o que vai explicar melhor para as pessoas a importância daquilo, por que elas podem se identificar com aquilo, né? Então, qual é o conceito do teu negócio? Qual é o conceito da tua marca? Qual é o conceito dos teus produtos? Qual é o conceito da tua identidade visual? Eu vejo muitas pessoas
criando aquelas mascotes, né, para identidade visual. E eu fico pensando, qual é o conceito dessa mascote? Porque às vezes tem total congruência com a tua persona. Às vezes a persona vai olhar para a mascote e vai se identificar. E às vezes não tem nada a ver uma mascote. Não tem nada a ver com a persona. Então é importante a gente pensar no conceito e na congruência, ou seja, no sentido que aquilo vai fazer, né? Se aquilo tem a ver, tá? E isso é para tudo na nossa vida, inclusive, né? Mas vamos lá. Concretização, então. Aí depois que eu disponibilizei isso na minha loja, eu vou pensar na divulgação. Então, é muito mais fácil de você criar uma divulgação quando você tem o conceito. Você consegue ter mais informações para passar, né? Como que você vai fazer isso? Você vai fazer um pré-lançamento? Você vai passar primeiro para as pessoas que já compraram contigo? Né? Você vai fazer alguma ação diferente na tua loja ou nas tuas redes sociais, por e-mail ou no teu blog? Alguma ação assim de algum sorteio, algum evento cultural, um concurso cultural? Ou você vai criar parcerias, né? Então você vai mandar aquele produto para formadores de opinião. Por exemplo, eu vendo brincos. Então eu sei que a minha persona tem como musa aquela fulana de tal que é atriz. Por que não mandar um desses brincos para essa atriz de presente, né? E aí de repente ela aparece usando e a minha persona se identifica com ela e aí ela sabe que sou eu que vendo, tá? Então é assim, é você começar a pensar de uma forma diferente, pensar em tudo que você pode fazer. Não só tirar qualquer foto e postar no Facebook, né? Que é o que a gente geralmente faz por falta de tempo, né? Mas para que correr? Por que tem que ser tudo para ontem, né? Por exemplo, esse exemplo da coleção, faz isso com calma. Por que você não começa a pensar agora para um evento? Por exemplo, para uma data especial que vai acontecer daqui 5 meses. Começa a pensar agora, né? Por que a maioria das pessoas fica louca no Natal? Porque eu criei um negócio em novembro para vender na primeira semana de dezembro. E aí eu poderia ter vendido muito mais, mas, né, foi em cima da hora. Então, fazer esse planejamento anual também é bacana. E aí eu peço para você voltar lá no curso Lapidando Sua Produtividade, onde eu falo do método de organização de tempo, de um método para você criar a sua agenda, tá? Então, assim, nessa fase da concretização é criar um cronograma de ações possível de ser realizado, tá? Que você sabe que você vai conseguir realizar naquele tempo sem um desespero, né? Mas também coloca a data, porque senão você vai deixando para depois, protelando, procrastinando e não realiza nada, né? E a primeira vez que você fizer isso, tenta fazer isso com alguma coisa simples, alguma coisa rápida, para você entender o processo e para você ver um negócio concretizado, né? O seu objetivo concretizado. Porque depois que você fizer isso pela primeira vez, você faz com qualquer coisa, tá? E é um processo maravilhoso, porque tudo você vai querer fazer desse jeito. Porque vai dar certo, tá? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse módulo. É um módulo importante e que pode ser utilizado para a nossa vida em geral, não só para o nosso negócio, tá? Conta para mim quando você tiver conseguido passar por esse processo. Por isso que eu falei, pense em alguma coisa simples de início para você conseguir realmente criar, fazer, né? Colocar em prática, tá? E conta pra mim porque eu vou ficar curiosa para saber se você conseguiu e como que foi, tá bom? Eu agradeço muito por você estar aqui comigo até agora e a gente fica por aqui nessa semana, tá? Um grande beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau!